A Filosofia do Amor, capítulo 3. Então, se você começou a nos seguir neste capítulo, procure os anteriores antes de continuar. Mas, se você está nos seguindo e assistindo sobre a Filosofia do Amor, este é o capítulo 3. E nós vamos falar por que o abandono dói tanto. Nós vamos falar sobre a criança que você foi e que ainda escolhe quem você ama. E aqui, esta parte é sobre o término que nunca começa no término. Vamos nessa? Respira fundo, pois talvez o que eu tenho para te dizer agora seja uma das afirmações mais difíceis de aceitar sobre o relacionamento humano. Talvez você nunca tenha sofrido apenas pelo fim de um relacionamento. Talvez aquela pessoa tenha ido embora hoje, mas a dor que você sente tenha acontecido muitos anos antes. Eu sei. Quando alguém nos abandona, a impressão que temos é de que tudo aconteceu exatamente naquele momento. A ligação terminou, a mensagem que não veio, a porta que bateu, a aliança saiu do dedo, o divórcio aconteceu, o seu namoro acabou. E imediatamente, o nosso cérebro, ele tende a apontar um culpado. E o culpado, para você agora, é só o término. Mas será que é mesmo? Ou será que aquele momento apenas abriu uma ferida que já existia? Eu quero que você imagine uma situação. Imagine que você sofreu uma fratura lá na sua infância. Ela cicatrizou, você cresceu, aparentemente está tudo bem, não é mesmo? Mas um dia alguém esbarra exatamente naquele mesmo lugar. E a dor aparece imediatamente. Quem é que provocou aquela dor? Foi quem esbarrou em você agora? Ou foi a antiga fratura que nunca se recuperou totalmente? Ou seja, que a sua força nunca será mais igual depois de quebrada, mesmo que colado. É exatamente assim que muitas vezes funciona a nossa vida emocional. As pessoas não criam todas as nossas dores. Muitas vezes elas apenas encontram em feridas que já estavam lá. E talvez seja justamente por isso que duas pessoas possam viver a mesma história, exatamente a mesma coisa, o mesmo acontecimento e reagirem de maneiras completamente diferentes. Pense em dois casais. Os dois terminaram um relacionamento de 5 anos. Uma pessoa sofre, chora, fica triste durante alguns meses, procura ajuda e aos poucos vai reorganizando a sua vida. Um ano depois, consegue olhar para trás com carinho e seguir em frente. A outra pessoa não consegue levantar da cama, perde o apetite, não dorme. Sempre que possível, implora pela volta, aceita humilhações, persegue aquele ser, liga dezenas de vezes, cria perfis falsos para observar a vida do ex-companheiro. Perde completamente a própria identidade. A pergunta inevitável: se o acontecimento foi parecido, por que o sofrimento destas duas pessoas parece ser tão diferente? Será que uma amava mais que a outra? Será que a outra amava menos ou não amava? Ou será que o relacionamento despertou estruturas emocionais completamente diferentes em cada uma dessas pessoas? É aqui que a psicologia, a psicanálise e a filosofia começam a caminhar juntas e de mãos dadas. Porque elas nos convidam a fazer uma pergunta que muda completamente a forma como entendemos o sofrimento do ser humano. O que realmente dói quando alguém vai embora? Será que é a ausência daquela pessoa? Ou será que a ausência daquela pessoa desperta uma sensação muito mais antiga? Muito antes de existir aquele relacionamento? Muito antes do primeiro beijo? Muito antes do primeiro eu te amo? Já existia uma criança aprendendo como era ser amada. E essa criança nunca desapareceu. Nós crescemos, mudamos de cidade, mudamos de profissão, envelhecemos, conquistamos independência financeira, mas existe uma parte nossa que está lá dentro da nossa mente, que continua registrando as relações afetivas, utilizando códigos aprendidos já nos primeiros anos da nossa vida. É justamente por isso que algumas rejeições parecem desproporcionais.
Às vezes, não é apenas o parceiro dizendo, eu não quero mais continuar. Existe uma parte inconsciente ouvindo algo completamente diferente, que pode parecer com você não é o suficiente, você não merece ser amado, você está sendo abandonado de novo. E perceba como a dor muda de dimensão quando essas frases ecoam nos nossos ouvidos e, quiçá, nas nossas almas. Já não estamos mais falando apenas de um relacionamento. Estamos falando de uma identidade. E talvez essa seja uma das maiores descobertas da psicanálise. Freud observou que o ser humano raramente sofre apenas por aquilo que está acontecendo no presente. O presente, ele apenas desperta uma memória emocional que muitas vezes nem sabemos que existia. Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. De maneira simples, ele percebeu algo fascinante. Nós temos uma tendência inconsciente de reviver experiências emocionais antigas, mesmo quando elas nos fazem sofrer, mesmo quando elas nos machucam. Parece contraditório, porque alguém repetiria algo que lhe causa tanta dor. Porque aquilo é conhecido. Entenda, é muito mais fácil viver com o conhecido do que empreitar novos caminhos. Porque aquilo que é conhecido, para a nossa mente, é familiar. Então, a nossa mente, ela prefere um sofrimento conhecido a um território completamente desconhecido. É como uma criança que cresceu ouvindo críticas. Quando adulta, pode encontrar parceiros extremamente críticos. Não porque goste de sofrer, não é bem isso, mas porque aquela forma de amor parece estranhamente familiar para ele. É a linguagem emocional que o seu cérebro aprendeu. Essa ideia foi desenvolvida posteriormente por diversos outros psicanalistas, como Melanie Klein, Donald Winnicott e até John Bowlby. Cada um desses pensadores ofereceram uma perspectiva diferente sobre a maneira como as nossas primeiras relações moldam a forma como amamos na vida adulta. Mas antes de chegarmos até eles, existe algo ainda mais profundo que precisamos compreender. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina que o amor acontece quando encontramos alguém. Eu acredito que, de certo, isso está incompleto. O amor começa muito antes de você encontrar alguém especial. Ele começa quando aprendemos quem somos diante do olhar de outras pessoas. Entenda, muito antes do primeiro namorado, do primeiro namoro, muito antes do primeiro casamento, muito antes do primeiro coração partido, o primeiro amor da nossa vida, ele não é o amor romântico. O primeiro amor das nossas vidas é o vínculo que estabelecemos com aqueles que cuidaram de nós, os nossos primeiros cuidadores. É ali que aprendemos, sem palavras, algumas perguntas fundamentais. E é nessa fase, lá no comecinho da sua história, que ficarão respostas para essas perguntas. O mundo é um lugar seguro? As pessoas permanecem ou elas desaparecem? Eu preciso merecer o amor ou ele vem sozinho? Eu posso confiar nas pessoas? Ou eu sou importante realmente? Essas perguntas não são respondidas por meio de discursos, são respondidas através das suas experiências, pelo colo que veio ou que não veio, pelo olhar que te acolheu ou que não te acolheu, pela presença ou então pela falta de presença, pela previsibilidade ou pela instabilidade. Cada uma dessas experiências vai construindo silenciosamente aquilo que chamamos de identidade emocional. É essa identidade que continuará influenciando nossas escolhas amorosas durante décadas ou durante toda a nossa vida, se por acaso nós não tomarmos consciência de tudo aquilo que significa e aí ressignificar. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas não conseguem acreditar quando alguém as ama de verdade, quando outras suportam relações abusivas por anos e não têm coragem de sair. Não porque lhes falte inteligência, mas porque existe uma parte muito antiga tentando reencontrar no presente aquilo que nunca conseguiu resolver lá no passado. E talvez você esteja percebendo agora que este vídeo
não é só sobre relacionamentos. E o pior, talvez ele nunca tenha sido. Na verdade, esse vídeo é sobre uma criança. Uma criança que um dia acreditou que precisava fazer alguma coisa para continuar sendo amado. E essa criança ainda mora dentro de nós. Existe uma frase que eu gosto muito, que resume boa parte do que nós estamos conversando. Nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo como aprendemos que ele era. Pode parecer a mesma coisa, eu sei, mas não é. Existe uma diferença enorme entre realidade e percepção. Duas crianças, elas podem crescer na mesma cidade, na mesma rua, podem estudar na mesma escola, podem desenvolver formas completamente diferentes de compreender o amor, por exemplo. Inclusive, você pode viver na mesma casa e na mesma época e ter os mesmos cuidadores. E ainda assim, perceber o mundo e o amor de formas diferentes. Por que será que isso acontece? Porque ninguém aprende o amor ouvindo uma definição, ou lendo sobre, ou falando. Nós aprendemos o amor vivendo experiências. Uma criança não sabe biologicamente o que significa ser importante. Ela descobre isso quando alguém a olha, quando alguém a escolhe, quando alguém percebe seu choro, quando alguém responde às suas necessidades. É justamente aqui que entra um dos pesquisadores mais importantes da história da psicologia do desenvolvimento, o John Bowlby. Durante décadas, Bowlby ele observou algo que hoje parece evidente, mas que na época revolucionou completamente a maneira como compreendemos os relacionamentos humanos. Ele percebeu que o vínculo entre um bebê e o seu cuidador não serve apenas para garantir alimento e proteção física. Ele serve para construir uma representação do mundo. Em outras palavras, o bebê não aprende apenas quem é a mãe dele. Ele aprende quem ele próprio é diante desta mãe. E isso muda tudo. Porque uma criança pequena não possui maturidade cognitiva para pensar: minha mãe está cansada, minha mãe está triste, brigaram com a minha mãe, ela se decepcionou. Meu pai está deprimido, os meus cuidadores estão emocionalmente indisponíveis. Ela não consegue elaborar essas explicações. Às vezes, nem nós adultos. Ela faz algo muito mais simples. Ela apenas conclui no seu inconsciente: o problema sou eu. Essa talvez seja uma das conclusões mais dolorosas que pode acontecer na infância. Quando o amor chega de forma previsível, consistente, acolhedor, a criança começa a desenvolver uma sensação interna de segurança. Ela aprende que pode explorar o mundo porque existe um lugar seguro para ela retornar. Ela aprende que sentir medo não significa estar sozinho. Aprende que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Aprende que pode confiar. Mas quando esse cuidado ele é imprevisível, quando ora existe carinho, ora existe rejeição, quando hoje existe acolhimento e amanhã existe indiferença, quando o amor depende de um desempenho qualquer, quando o afeto depende do comportamento, a criança começa a viver em estado de permanente alerta. Ela nunca sabe qual versão do outro ela vai encontrar. Então, passa a vigiar e a interpretar cada expressão desse adulto. Então, passa a interpretar e a antecipar alguns conflitos que começam a ser cotidianos. Pior ainda, essa criança, ela tenta controlar aquilo que é impossível. Não há a possibilidade de controlar. Perceba como isso continua acontecendo em muitos relacionamentos adultos. A pessoa pergunta o tempo inteiro: você ainda me ama? Você está bravo comigo? Eu fiz alguma coisa? Por que você me respondeu de forma diferente? Você vai embora? Não é apenas insegurança. Muitas vezes é uma estratégia de sobrevivência aprender muito cedo que ela deve inspecionar o que vai vir pela frente, entende? E aí, essa estratégia de sobrevivência aprendida, ela acabou chamando a atenção de Baldwin, que chamou essa necessidade fundamental de apego. E na sua teoria do apego, ele desenvolve
a forma que os primeiros cuidados com essa criança vai transformar a forma como ele vai aprender a se relacionar na vida adulta. É importante aqui a gente esclarecer algo. Quando falamos em apego, não estamos falando de dependência emocional. Estamos falando de uma necessidade biológica. Nenhum bebê sobrevive sozinho. Precisamos de outras pessoas. Precisamos de outro olhar, do toque, da voz, da presença. E quando tudo isso é nos dado, aparece aí um apego saudável. Esse apego, ele é o esperado. O problema começa quando essa necessidade nunca encontra estabilidade suficiente para amadurecer. A Mary Ann Shorts aprofundou o estudo de Baldwin. Em um experimento conhecido como situação estranha, ela observou o comportamento de crianças pequenas quando eram temporariamente separadas de suas mães e depois reencontradas. O resultado mudaram definitivamente a psicologia. Algumas crianças choravam quando a mãe saía, mas se acalmavam rapidamente quando a mãe voltava. Essas crianças haviam desenvolvido o apego seguro. Elas aprenderam que o amor permanece, que a ausência não significa abandono, que o vínculo continua existindo mesmo quando o outro não está presente. Mas outras crianças reagiram de maneira muito diferente a essa. Algumas entravam em desespero absoluto quando a mãe retomava. Elas corriam para o colo e, ao mesmo tempo, a empurrava. Queriam proximidade, mas estavam tomadas pelo medo. Esse padrão ficou conhecido como apego ansioso. Perceba como isso aparece nos relacionamentos adultos. São pessoas que amam intensamente, mas vivem com medo constante de perder esse amor. Interpretam o silêncio como rejeição, demora em responder mensagens como desistência, desinteresse, a mudança de humor como ameaça de abandono. Quanto mais gostam de alguém, mais ansiedade essas pessoas sentem. Não porque elas amam demais, mas porque aprenderam que o amor pode desaparecer a qualquer momento. Havia ainda crianças que praticamente não demonstravam sofrimento quando a mãe saía. Pareciam crianças independentes. Mas as medições filosóficas mostravam outra realidade. O coração acelerava, os níveis de estresse aumentavam, elas apenas haviam aprendido que demonstrar a necessidade não adiantava muito. Na vida adulta, esse padrão costuma aparecer em pessoas extremamente autossuficientes, pessoas que evitam intimidade, que fogem quando o relacionamento se torna profundo, que dizem, eu não preciso de ninguém. Mas muitas vezes, por trás desta aparente independência, existe apenas uma criança que aprendeu que depender de alguém é muito perigoso. Mais tarde, pesquisadores identificaram ainda o chamado apego desorganizado, talvez o mais doloroso de todos os tipos de forma de amar. Nele, a mesma pessoa que deveria oferecer segurança também foi, quando essa pessoa era criança, fonte de medo e de desconforto. Imagine uma criança cujo o porto seguro também é a sua tempestade. Ela quer correr para o colo, mas também quer fugir dele. O cérebro infantil fica dividido entre duas necessidades incompatíveis: buscar proteção e fugir do perigo. Esse conflito pode permanecer ativo durante toda a vida. É por isso que algumas pessoas desejam desesperadamente viver um grande amor, mas quando finalmente encontram alguém disponível emocionalmente, começam a se sentir sufocados, criam conflitos, sabotam a relação ou simplesmente desaparecem. Não porque deixaram de amar, mas porque a proximidade desperta memórias emocionais antigas. Nesse ponto, talvez você esteja pensando, então minha infância determina o meu futuro? A resposta é não. Ela influencia, mas não determina. Essa diferença, ela é fundamental. A psicologia contemporânea jamais afirma que estamos condenados pelas experiências da infância. O que ela afirma é que essas experiências constroem mapas emocionais, e mapas podem ser atualizados. Donald Winnicott, um dos maiores pediatras e psicanalistas do século XX, dizia algo extraordinário. Ele afirmava que um bebê não existe sozinho. Existe sempre um bebê e alguém cuidando desse bebê, porque é dentro dessa relação que nasce o self. Self é a identidade, a sensação de existir. Quando esse ambiente é suficientemente bom,
E perceba que o Winnicott não dizia perfeito, mas suficientemente bom. A criança desenvolve uma consciência básica, uma consciência em cima, pautado na confiança, né? Na confiança básica da vida. Essa criança aprende aos poucos que pode existir sem precisar abandonar quem ela realmente é. Mas quando esse ambiente falha repetitivamente, a criança cria estratégias para sobreviver. Ela aprende a agradar, aprende a esconder emoções, aprende a antecipar desejos, aprende a ser aquilo que esperavam dela. O Winnicott chamou isso de falso self. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. Pessoas que vivem para corresponder às expectativas dos outros, que têm dificuldade de dizer não e que sentem culpa quando colocam limites aos outros. Pessoas que acreditam que precisam conquistar o amor diariamente, que têm medo de decepcionar e que, pouco a pouco, deixam de saber quem realmente são. Perceba como estamos nos afastando da ideia de que o sofrimento amoroso nasce apenas quando alguém vai embora, nos abandona. Na verdade, estamos descobrindo algo muito profundo. Cada relacionamento importante da vida adulta desperta a criança que um dia aprendeu como é que o amor funcionava. Alguns despertam segurança, outros despertam medo, outros despertam abandono. E enquanto essas feridas permanecem inconscientes, continuaremos acreditando que sofremos apenas por causa do nosso presente. Quando, na realidade, o presente apenas acende uma luz sobre as histórias que começaram muito antes. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que eu sempre encontro pessoas que me abandonam? Talvez a pergunta seja: o que é que existe dentro de mim que faz com que cada possibilidade de perda desperte em mim esta dor tão estagnante? Porque antes de compreendermos quem escolhemos para amar, precisamos compreender algo ainda mais profundo. Precisamos entender como o cérebro registra o abandono. O cérebro não sabe a diferença entre rejeição e sobrevivência. Existe uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Por que uma mensagem não respondida consegue provocar tanta ansiedade? Porque uma simples mudança no tom de voz de alguém que amamos pode nos tirar o sono. Porque algumas pessoas passam horas imaginando que fizeram alguma coisa de muito ruim e que esta coisa vai afastar aquela pessoa tão especial. Imaginando que fizeram alguma coisa errada quando o outro apenas demorou um pouco para responder. Se olharmos apenas para a lógica, nada disso faz sentido. Afinal, é apenas uma mensagem. É apenas um silêncio. É apenas uma discussão. Mas para o cérebro humano, nem sempre é apenas só isso. Na verdade, para compreender o sofrimento emocional, precisamos abandonar, por alguns minutos, a ideia de que somos seres puramente racionais. Nós gostamos de acreditar que primeiro pensamos e depois sentimos. Mas a neurociência mostra que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Primeiro sentimos, depois construímos uma explicação racional para aquilo que já está acontecendo dentro de nós. E isso muda completamente a forma como entendemos a dor do abandono. Imagine uma cena muito antiga. Há dezenas de milhares de anos, nossos ancestrais viviam em pequenos grupos. Naquela época, ser expulso da comunidade não significava apenas ficar triste. Significava correr o risco real de morrer. Sozinho, um ser humano tinha poucas chances de sobreviver. Não havia supermercados, hospitais, casas, polícia, internet. A sobrevivência dependia do grupo. Pertencer era uma necessidade biológica. Não era apenas emocional, era uma questão de vida ou morte. Ao longo de milhares de gerações, nosso cérebro foi sendo moldado para interpretar sinais de exclusão como sinais de perigo. Esse mecanismo permaneceu conosco, mudou o cenário, mas o cérebro continua praticamente o mesmo. Hoje, você não morre mais porque alguém vai embora, ou terminou um relacionamento. Mas o seu cérebro ancestral não faz essa distinção de maneira tão precisa. Ele interpreta a rejeição como uma ameaça. E quando percebe uma ameaça, ele ativa o sistema automático de sobrevivência.
É por isso que você sente o coração acelerar, as mãos suarem, o estômago fecha, o sono desaparece e o pensamento fica obsessivo. Você perde o apetite ou come compulsivamente. Seu organismo inteiro entra num estado de alerta. Não porque você escolheu sofrer, mas porque o seu cérebro acredita que precisa protegê-lo. Talvez uma das descobertas mais impressionantes da neurociência dos últimos anos tenha sido justamente essa. A dor emocional e a dor física compartilham circuitos cerebrais semelhantes. Pesquisadores como Naomi Eisenberg demonstraram, por meio de exames de neuroimagem, que experiências de exclusão social ativam regiões cerebrais também envolvidas no processo da dor física, como o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior. Isso não significa que duas dores sejam idênticas, mas significa que o cérebro trata ambas como experiências profundamente relevantes para a sobrevivência. Talvez agora faça sentido aquela expressão comum: meu coração está doendo. Ou então aquela outra: parece que arrancaram um pedaço de mim. Não é apenas uma metáfora poética. Existe uma base biológica para essa experiência. O sofrimento amoroso não é imaginário. Ele produz alterações reais no funcionamento do cérebro e do corpo. Mas existe algo ainda muito mais interessante. Se a dor da rejeição ativa os sistemas de sobrevivência, então também reduz temporariamente nossa capacidade de pensar com clareza. Você provavelmente já viveu isso. Depois de um término, faz coisas que normalmente nunca faria antes. Liga dezenas de vezes, implora, promete mudar, aceita situações humilhantes, fiscaliza as redes sociais, cria teorias, interpreta cada curtida como um sinal, cada silêncio como uma sentença, cada foto como uma prova. Depois de algum tempo, quando a intensidade emocional vai diminuindo, você olha para trás e pensa: como eu fui capaz de fazer tudo isso? A resposta talvez seja simples. Naquele momento, quem estava dirigindo a sua vida não era a parte mais racional do seu cérebro, era o sistema de sobrevivência. Quando o organismo percebe perigo, ele libera substâncias como adrenalina e cortisol. O coração acelera, os músculos ficam tensos, a atenção se estreita. Tudo passa a girar em torno da ameaça. É um mecanismo extremamente útil para precisarmos escapar de um incêndio, por exemplo, mas profundamente desgastante quando a ameaça é emocional, porque o cérebro não consegue fugir de uma lembrança, não consegue correr para longe de um sentimento. Então, ele permanece em alerta dias, semanas, meses e até anos. E aqui existe um ponto que considero fundamental. Nem toda pessoa reage da mesma forma a uma rejeição. Por quê? Porque o cérebro não responde apenas ao presente. Ele responde ao significado que aquela experiência possui. Uma pessoa cujo sistema de apego foi relativamente seguro pode interpretar um término como uma perda dolorosa, mas suportável. Outra pessoa cuja história foi marcada por abandono, negligência ou imprevisibilidade afetiva pode vivenciar exatamente o mesmo acontecimento como uma confirmação de tudo aquilo que sempre temeu. Eu realmente não sou o suficiente. Ninguém permanece ao meu lado. Todo mundo vai embora. Perceba, já não estamos mais falando apenas do relacionamento. Estamos falando da narrativa que aquela pessoa constituiu sobre si mesma por toda uma existência. É justamente por isso que dois indivíduos podem sofrer intensamente a mesma dor e reagir completamente diferente diante dela.